Olá, menina! Eu sou Mônica Ribeiro, professora de costura criativa e design de bonecas, e desenvolvi essa linda boneca Nina. A sainha com exclusividade, costuras que não aparecem, o rostinho pintadinho. Olha como ela ficou graciosa, muito linda, não é? Foi feita toda pensando em você que quer vender ou presentear quem ama. Ela é um mimo aqui no nosso ateliê. Essa boneca é um mascote nosso. Nós utilizamos para fazer as propagandas do nosso trabalho. Por isso, quero passar para você e quero que você tenha muito proveito desse molde, desse modo de fazer, da pintura, com exclusividade. Por isso, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você ficar ciente de tudo que está acontecendo por aqui. Seja muito bem-vinda e vamos à nossa aula. Pois bem, meninas, então vamos à nossa primeira aula, que é a aula de como montar o corpinho da boneca. Tirar do tecido, do molde para o tecido e fazer o corpinho da boneca. Nós vamos fazer agora, eu vou tirar a sainha dela para você visualizar. Nós vamos fazer agora o corpinho da boneca. O corpinho dela está aqui no molde, né? Primeiro, você pega o seu molde, passa ele, corta, né? Eu passei para um papel crochê. Ele é um papel resistente e o molde tem maior durabilidade, né? Então, nós vamos primeiro ao corpinho. Eu preciso antes falar para você que nós estamos usando 3 tecidos aqui. O tecido do corpinho é o tecido tricoline. O tecido que eu recomendo porque é bem resistente, é firme, é o tricoline. Temos o tecido pele, onde nós vamos fazer uma parte da perninha e os bracinhos, é o tecido pele. Você vai ter aí na sua metragem, vai estar tudo no molde explicadinho para você. E escolhemos 2 tipos de tecido tricoline para fazer. Primeiro, então, vamos ao corpinho. A gente pega o tecido e olha o lado que ele tem menor elasticidade. O lado de menor elasticidade é o lado que nós vamos tirar o molde do corpinho, tá? O molde do corpinho a gente põe aqui e risca todo ele, toda a volta. A gente vai usar a caneta que apaga com calor e vamos passar no avesso do tecido, no avesso. Toda a costura é feita no avesso, deixando sobra de pelo menos 1 centímetro aqui lateral. A gente deixa a sobra, vamos riscar em cima da linha, vamos costurar em cima da linha, mas a gente deixa só. A gente alfineta direitinho. Para não sair na hora das costuras. A gente pega e passa a costura toda a volta, inclusive aqui. Que essa parte é a parte que vai para dentro para fazer todo o acabamento, né? A gente só não passa a costura na parte de baixo do corpinho, que nós vamos colocar as perninhas aqui. Agora, nós vamos à parte das perninhas. As perninhas nós vamos utilizar 2 tecidos. O tecido pele, tecido de algodão pele para boneca, e o tricoline que nós escolhemos para fazer as perninhas. Também nós vamos utilizar o lado com menor elasticidade. Nós vamos colocar um tecido no outro, direito no direito aqui. Então, nós vamos unir o tricoline com o tecido pele da boneca. Direito no direito. Nós vamos passar uma costura na máquina. Se você estiver insegura, pode alfinetar, pode colocar os clips, tá? E aqui nós vamos passar no menor ponto da máquina. Nós vamos passar no ponto 2 para ficar bem firme, porque nós vamos fazer o enchimento e nós queremos que fique bem firme. Então, nós fizemos a costura, brincamos direitinho, viramos ao avesso
ao meio e unimos direitinho. Essa união é costura com costura, ó, para não ficar torto o pezinho e a perninha da boneca. A gente clipa, põe um clipe, né? Ou alfinete, o que você achar melhor, para não escorregar o tecido. Feito isso, essa parte de baixo é a parte do pezinho e a metade da perninha. Então a gente pega o molde, no seu molde vai estar marcado aí, a gente posiciona aqui em cima do tecido e a gente risca. Esse posicionamento, essa linha, vai ser exatamente em cima da costura que nós fizemos. Ó, a linha do molde, onde está dividindo a parte de baixo da parte de cima da perninha, vai ser exatamente aqui em cima da costura. Aí a gente passa bem direitinho a caneta que apaga para um lado e para o outro. Aqui eu não estou preocupada nem com sobras nenhuma, porque essa parte vai para dentro do corpinho da boneca, então nem vai aparecer. Então a gente tira direitinho, ó, passa. Passa devagar para fazer tudo bonitinho, certinho, tá? Um e o outro do lado. As duas, alfineta direitinho aqui no meio, para não escorregar, não sair da posição que você colocou. Antes de passar a costura, verifica se tá direitinho, né, em cima da costura, para não ficar feio depois que a gente montar a boneca. Aqui você vai passar a costura em toda a volta, no ponto 2, para ficar bem firme, não ter nenhum problema de depois abrir a costura. Pois bem, aqui nós já fizemos a costura do corpinho, menos a parte de baixo e as partes que estão em relevo. Aqui, ó, o retângulo, aqui nós não costuramos essa parte de cima, é onde nós vamos fazer o enchimento. A perninha, nós vamos encher por aqui por cima, então não precisa nem de ter retângulo, porque já vai para dentro do corpinho da boneca. E o bracinho que nós costuramos, ó, e deixamos o retângulo para você ver. A gente vem e corta. Vou mostrar como é que a gente corta o corpinho para você ter uma ideia. Eu estou utilizando essa tesoura de picotar. Ela é muito prática para o trabalho, porque se você for fazer mais de uma boneca, facilita muito para você não ter que ficar dando picotes nos arredondados, nas partes arredondadas. Porque toda a parte arredondada do corpinho, ou do bracinho, ou da perninha e mesmo da cabeça, nós não podemos deixar sem dar o picote. Se a gente não fizer isso, fica repuxado demais quando a gente desvira a boneca, fica toda repuxada, a boneca fica feia para fazer um enchimento. Então a tesoura de picotar, ela facilita esse trabalho do picote, né? Ó, a gente deixa cerca de meio centímetro, mais ou menos meio centímetro. Agora vamos aos bracinhos. Já passamos o molde de um dos bracinhos. Estamos aqui com o outro, passando novamente o molde, bem rente, certinho. Passou o molde, ficou esse retângulo aqui, que é da abertura por onde nós vamos fazer o enchimento, certo? A gente pega, coloca o alfinete para ficar bem seguro. Lembrando que o tecido é duplo,
porque já fica certinho na costura, certo? Se a gente tirar o molde de um tecido, aí corta para passar para o outro, não vai dar certo. Então sempre a gente tira todas as partes da boneca 2 vezes. Agora nós vamos à costura, vou te mostrar como é que faz essa costura, sempre em cima do risco. Estamos costurando aqui, já colocamos na máquina, vamos costurar no ponto 2, para ficar bem fixo e não ter nenhum problema quando formos fazer o enchimento. A hora que você encher aí, não vai ter nenhum problema de abrir o ponto. Pode ir na velocidade lenta, quando chega aqui no dedinho. Agora nós vamos fazer o corte, né, com a tesoura de picotar. Se você não tiver, pode ser dando pix em toda a volta. E aqui na abertura a gente corta sempre reto, porque ele vai entrar para dentro, a costura entra para dentro do bracinho e fica bem acabadinho aqui esse processo aqui, tá? Sempre que você tiver, tipo esse dedinho aqui, tá vendo? Você faz um picote maior aqui para que ele fique maleável, ó. Fique bem acertadinho. Mas toma cuidado de não cortar a costura, certo? Nós costuramos o bracinho, os dois. Desviramos, não desviramos ainda. Nós passamos a costura. Passamos a tesoura de picotar, recebemos a pergunta por que a tesoura de picotar. A tesoura de picotar é uma ferramenta que ajuda, auxilia, mas ela não é extremamente necessária. Porque quando você tem um trabalho, muitos bracinhos para cortar, ela vai te auxiliar porque você faz um corte só com ela. Mas você pode usar a tesoura comum e depois vir com uma tesoura pequena, fazendo esses picotes todo ao redor das peças. Nesse caso aqui, ó, não esquecer do picote aqui nos retângulos para desvirar direitinho, aqui no braço, aqui perto do dedinho, né? Aqui nas pontinhas, onde a curva é mais arredondada. Agora nós vamos fazer a vira, né, do braço. Virar o bracinho pro lado direito. Nós colocamos o vira boneca aqui certinho e vamos fazer a virada do braço. O braço é virado em 2 etapas. Viramos um lado, aí ficou o lado do ombro, da parte de cima do braço. Aí a gente vem, coloca o vira boneca e desvira de novo. Viu como é fácil? É muito simples. E essa é uma das partes mais complexas. E é simples de fazer. Não tem mistério, a costura certinha. Se você tiver feito a costura todinha em cima do risco, não vai ter problemas. Aí aqui a gente lembra que tem o dedinho, ó. E a gente vem e força para ele sair certinho, para a gente fazer o enchimento e ele ficar certinho. O enchimento do braço, da mãozinha. Aí você vai entender por que o retângulo. O retângulo é porque quando a gente termina de girar, ele fica certinho, ó. A gente coloca ele aqui pra dentro e o acabamento sai perfeito, ó. No ponto da gente encher a boneca. Aí a gente passa as partes para ficar tudo acertadinho, né? A gente passa a ferro para ficar tudo certinho para a gente fazer o enchimento certinho. Nós vamos agora encher para você perceber como é que faz
com plumante siliconado, o plumante acrílico, aquele que você usa aí para fazer o enchimento das bonecas. Eu gosto de espalhar ele de uma forma que ele fica assim, ó, reto em cima da mesa, para poder não ficar muito encaroçado aqui dentro, porque às vezes fica caroço, né, do plumante e fica feio. Quando a gente enche o bracinho, a gente leva o plumante primeiro pro dedinho, a gente se preocupa com o dedinho. Ó, a gente se preocupa com ele porque precisa ficar certinho. Se você tiver dúvida, você pode usar um palito para encher o dedinho certinho. A gente vai primeiro, ó, em todos os cantinhos, para a mão ficar certinha. Aí a gente vai enchendo, ó, como a gente vai grudando aqui, ó, um no outro, aí ele vai enchendo certinho, já vai acompanhando, facilita o trabalho. Faz todo o enchimento com paciência, é um trabalho demorado mesmo, tem pessoas que reclamam do enchimento, se tivesse uma forma mais fácil de encher, mas é assim mesmo. O bracinho a gente enche, mas não enche para ele ficar muito firme, não. Ele fica médio, como eu falei das perninhas. Não precisa ficar muito firme, porque para ficar mais maleável, para pegar, né, fica fofinho. Não fica molenga demais, com pouco plumante, mas também não fica muito cheio. E o fechamento do bracinho é feito com ponto invisível. Ponto invisível é aquele pontinho, aqueles pontos que não aparecem muito no final da costura. Aí a gente vem, coloca, certifica que todos os cantinhos do braço estão cheinhos. Vai colocando mais plumante, vai para todos os cantinhos, se certificando de que ele ficou firme, mas não ficou exagerado. Certo? Aí você enche, confere se ficou tudo certinho, deixa ele bem rente aqui. Com o tempo, não se preocupe, com o tempo você vai ver que isso aqui vai se tornar uma coisa muito simples para você. Você vai adquirindo a forma de encher e vai sendo tranquilo, não vai ter nenhum problema. Com as ferramentas que auxilia, o enchedor de boneca, o vira-boneca, essas ferramentas vão te auxiliando e você vai conseguindo fazer várias bonecas com muita rapidez, certo? Encheu o bracinho, colocou a quantidade certa, finalizou, viu que o plumante está todo dentro do bracinho, aí chegou a hora de fazer o ponto invisível. Como esse bracinho vai ficar virado assim para a boneca, você vai ter que fazer esse ponto bem bonitinho, para não ficar aparecendo feio aqui. Faz o ponto com a agulha pequena, bem bonitinho, para não ficar muito visível, beleza? Agora que todas as partes já foram cortadas, passamos a tesoura. Se você não passou a tesoura, você faz picotes toda a volta, em todas as partes arredondadas. Essa parte do corpinho é muito fácil, ó. Não precisa nem do vira-boneca, porque é fácil de desvirar. Sempre que nós desviramos, a gente faz os ajustes na costura para ficar bem acertadinho aí o corpinho da boneca, as partes que nós estamos desvirando, ó, bem certinho na costura. Aí depois a gente passa ferro, fica tudo acertadinho para fazer o enchimento. O corpinho e a perninha é muito simples. Não fizemos ainda a cabecinha, porque vai ser uma aula à parte, porque nós já vamos fazer a cabecinha da boneca e já vamos pintar. Nós vamos passar o molde e vamos pintar. Nós vamos fazer o enchimento da perninha. Eu pego o plumante, esse é o plumante siliconado. Nós pegamos o plumante, eu coloco ele em cima da mesa e abro ele, não deixo assim naquele monte aqui, para ele não ficar muito cheio de caroço aqui dentro da perninha.
fica feio, meio celulite. Aí a gente pega o plumante e coloca dentro da perninha e vai primeiro lá nos cantinhos, lá embaixo, ó, fazendo ele ficar bem certinho aqui. A gente se certifica de que ficou cheinho e chegou aqui na costura. Quando chega na costura, a gente vai para a máquina, certifica que chegou certinho também. Não vai ficar faltando o plumante aqui dentro. Só não pode exagerar. Não tem necessidade de ficar muito fino. A gente pega e passa uma costura aqui, ó, com ponto pequeno, ponto 2. Gosto de fazer todas as limpezas das linhas logo, enquanto estou costurando, porque às vezes a gente se esquece e fica sobrando linha para depois. Então limpa tudo. Pegamos o corpinho, vincamos em cima do risco que tem na parte de baixo e passamos para dentro, ó. Vincamos e passamos para dentro para ter um acabamento. As perninhas que já foram cheinhas, então aqui, nós vamos colocar as perninhas aqui. Nós vamos deixar mais ou menos cerca de 1 centímetro da finalização para cá, 1 centímetro. E para dentro, você coloca um tanto que vai ficar em cima do vinco. E passa e alfineta. Porque nós vamos passar a costura depois. Ó, a gente vem com o alfinete e deixa bem alfinetado aqui certinho. Eu tô com esse alfinete de cabeça de vidro, mas tem o alfinete de patchwork também, que é bem fininho e é muito bom. Aí a gente vem, você vai ver que nessa medida ele vai ficar com 1 centímetro de diferença de uma perninha para outra. Ó, 1 centímetro de diferença e mais ou menos 1 centímetro de diferença aqui no meio também. Tem uma coisa que é muito importante. Na hora que você estiver alfinetando, você já vê isso. Como que tá o tamanho da perninha, se tá coincidindo com o tamanho da outra. Deixa bem acertadinha para não ficar torto na boneca. Acerta direitinho, vem aqui 1 centímetro mais ou menos do final e vai ficar com a abertura de mais ou menos 1 centímetro aqui também de diferença. Você alfineta tudinho. Eu gosto de botar 2 alfinetes para ficar bem preso. Vai ficar assim. Você vem e passa uma costura aqui, ó. Não precisa ser exatamente um pé de máquina. Pode ser menos, de forma que pegue aqui bem certinho, que vai fixar a perninha no corpinho. Você faz retrocesso no início e no final. Como o ponto é o ponto 2, ele vai ficar bem firme. Já fizemos as perninhas, fizemos o enchimento, colocamos no corpo, fizemos as costuras, fizemos o enchimento do corpinho, já tá pronto. Quando você encher, enche bem as laterais. Aqui nós voltamos para dentro, aquele retângulo que fica aqui em cima, que fica no molde, você coloca para dentro certinho, ó, para fazer o acabamento certinho e enche essas laterais todinha, deixa bem certinha, que é para o pescoço da boneca ficar bem firme, tá? Aqui eu ainda não terminei o enchimento, mas você enche, deixa certinho aí. Já está os bracinhos cheios, falta só fazer o ponto invisível aqui para fazer o fechamento.
Então, as partes do corpinho, das pernas e do bracinho da boneca já estão concluídas. Tá faltando só o ponto invisível e a gente vai, na próxima aula, fazer a cabecinha da boneca. Eu vou mostrar na segunda aula como é que a gente risca, como é que nós passamos pro tecido, como que nós pintamos a cabecinha, fechamos para poder unir a cabecinha no corpo e concluir essa parte do corpo da boneca para fazer a roupinha dela, beleza? Então, até a próxima aula.